Vamos lá, pessoal. One More Sports começando o segundo podcast. Venha com a dupla aqui, forte, querida, de The Field. E vamos falar bastante hoje de CrossFit. Vamos falar um pouco de Nutri também. Vamos falar um pouco de cada. Bem, não vamos enrolar muito não. Vou passar aqui já a bola para os meus convidados. Conversando com eles, Coach Luan e Coach Flávia. Sejam muito bem-vindos ao podcast. Muito obrigado pela aceitação no início do nosso podcast. A gente tem muito para conversar, muita coisa para falar. Luan, começar com você. Também, vamos falar. Opa, que já saiu aí ao vivo. Tá? Prazer é meu, cara. Muito bom estar aqui com você. Somos parceiros de algum tempo já. E muito bom usar a plataforma para dividir um pouco mais sobre CrossFit, atividade física, e acho que nada melhor do que estar aqui com minha parceira Coach Flávia. E é isso aí, vamos que vamos. É isso. Espero Flávia, poder ajudar. Desculpa, Flávia, contigo. Obrigada pela oportunidade. Como você falou, eu gostei muito do objetivo, né, do podcast de promover a saúde, o movimento. É isso que a gente faz todo dia. Esse é o nosso propósito. Então, para divulgar aqui... Opa! Isso, levanta um pouquinho o microfone, não tem problema não. Ao vivo é assim mesmo, ao vivo é assim mesmo. O cara já chamou ali, eu também apanhei na primeira, a gente vai ajustando. Tá melhor agora? Tá melhor. Então, enfim, a oportunidade de divulgar a saúde é sempre bom, o nosso trabalho, então obrigada pela oportunidade. Imagina. O More Sports está aberto para todos aí do esporte, para a gente falar bastante de esporte. Eu vou começar com a primeira pergunta bem clássica, né, que todo mundo quer saber. E aí, como que surgiu, começar com a Flávia agora, como que surgiu o esporte na sua vida? Conta pra gente aí. Nossa, então, quando eu era bem nova, assim, eu lembro eu estava assistindo as Olimpíadas e eu não perdia umas Olimpíadas. Eu era pequena, acho que 6, 7 anos, bem nova mesmo. E eu, assim, quando eu assistia o vôlei, eu ficava arrepiada. Uhum. Eu tinha já uma paixão, assim, que veio não sei de onde, mas eu amava, então... Você lembra qual foi a Olimpíada, a primeira, assim, que você tem lembrança? Cara, não sei, mas o Brasil era muito bom no vôlei, né? Uhum. Sempre foi, mas, enfim, eu ficava, não sei, 94, 92, Barcelona, provavelmente. E eu ficava fissurada, assim. Então, eu sempre tive uma paixão por exercício e esporte. O vôlei, principalmente, né, como esporte, mas eu sempre tive a paixão pelo exercício também e saúde. Uhum. E aí eu comecei a jogar vôlei cedo, como... Estão botando ao vivo aqui para eles. Vamos lá, pode falar. Comecei a jogar vôlei cedo. Eu insisti para minha mãe me colocar no vôlei. Eu acho que eu tinha 11 anos quando eu comecei no Fluminense. E, enfim, no Rio de Janeiro, né? Então eu joguei Fluminense, depois joguei Botafogo, aí voltei pro Fluminense. E aí eu tive a oportunidade de vir para cá para jogar vôlei. Chegou a jogar no Flamengo também ou não? Não. Ah, brincadeira, Flávio. Você tinha uma moral comigo, acabou de perder um pouquinho da moral, mas tudo bem. Foi siga. Falando todos os times. Pois né? Era Fla-Flu, era rival, então... Imagino. Laranjeiras. E aí, enfim, aí joguei vôlei de quadra e depois eu passei pro vôlei de praia. Aí virou mais como o meu foco, minha paixão era o vôlei de praia. Joguei o Banco do Brasil um pouco lá no Rio. E aí tive a oportunidade de vir para cá para jogar vôlei pela faculdade, jogar vôlei de quadra novamente. Okay. E eu já tinha 21 anos. E então eu vim, aí joguei quadra 4 anos, faculdade aqui, e fiz ciência do exercício, né, aqui, que não tem educação física. Eu tinha começado a educação física no Brasil, aí, enfim, comecei do zero aqui de novo. E joguei vôlei pela faculdade aqui e estudei ciência do exercício, então continuei sempre no meio, né? E até hoje, isso já fazem alguns aninhos só que eu graduei. Mas, enfim, para mim o esporte foi o vôlei, que eu sempre fui envolvida. Hoje em dia eu ainda jogo, assim, recreacional, né? Uma vez por semana. Joga bem, tá falando de média, joga bem. Sei jogar. Sei jogar, sei joga jogar ali em Deerfield, mas assim, com relação ao esporte, essa foi um pouco a minha história. Legal, bacana. Então foi o vôlei ali na via total. E você, Luan? Conta aí pra gente, Coach Luan. Então, eu bem jovem também comecei, mas foi no futebol. Sempre tive bastante familiar que jogou basquete na família do meu pai. O irmão do meu avô, inclusive, jogou na seleção brasileira, César Seba. Legal. Meu pai jogou a vida inteira. Então, sempre tive isso no DNA do esporte. E fui criado jogando futebol. Comecei a jogar com 5 anos e aí, a partir daí era minha paixão. Então, sempre morei no time e ficava treinando. Até os meus 18 anos, basicamente, joguei futebol no Brasil antes de vir para cá.
Então sempre tive envolvido no esporte através do futebol. Sempre na escola fiz todos que tinham disponíveis, né? Mas comecei a levar o futebol mais a sério assim, quando eu tinha uns 12, 13 anos. Foi quando eu comecei a federar, comecei a viajar com o time, comecei a disputar campeonato goiano e sul-americano e tudo isso. E aí, a partir daí, foi embora. Aí, com 18 anos, eu decidi vir pra cá pra mim jogar futebol aqui nos Estados Unidos e pela faculdade. Acho que um pouco mais ou menos da mesma história da Flávia. E cheguei a vir pra cá, joguei futebol também pela faculdade, mesmo esquema. Comecei jogando na Flórida, fui pra West Virginia. Mas é isso, sempre envolvido com esporte, especificamente no futebol. Legal, legal. Então quer dizer que um começou no vôlei, outro começou no futebol, continuaram, né? Seguiram aí, vieram relativamente novos aqui para a América, né? Para a Flórida, principalmente. E aí, da onde que veio a picada do mosquitinho do CrossFit aí que surgiu na vida de vocês? Como que foi na sua... Onde apareceu o CrossFit pra você? Como que foi? Olha, cara, eu jogava futebol pela faculdade e tinha um amigo na minha época que eu fazia faculdade que uma vez falou pra mim que, não lembro qual era o assunto, mas eu lembro que era no estacionamento da faculdade, a gente tava indo embora e ele mencionou que tinha, isso em 2012, que tinha um esporte que ele tava fazendo novo, que na época ele tava fazendo natação também, e aí ele falou, cara, eu fiz um esporte CrossFit aí que você nadava, só que depois você levantava peso e fazia tudo ao mesmo tempo e tal. Mix, total. E eu achei isso interessante por ser uma coisa nova, né? E a partir daí meio que deixou isso na minha cabeça. E eu sempre gostei de esporte. É assim que eu parei de jogar futebol pela faculdade. Como eu sou sempre do esporte, eu nunca tive muita paciência de ficar fazendo academia convencional. Tem o seu valor, eu entendo. Lógico. Mas nunca foi a minha praia. Sempre gostei mais de uma atividade física. E aí, com essa sementinha que foi plantada há muito tempo atrás do CrossFit ali nessa época... Você entrou... Que ano que você começou o CrossFit? Você lembra o ano exato? Cara, 2013. 2013 você iniciou? 2013 eu comecei. Você começou. E você, Flávio, como que foi? Do vôlei ali para essa mudança aí? Então, para mim, eu estava fazendo mestrado na FEU e eu lembro uma amiga minha da faculdade me falou sobre CrossFit e assim, a gente malhava junto e a gente começou a meio que fazer CrossFit, eu e ela, na academia lá da faculdade, na FEU. Certo. E aí a gente até brincava, um dia a gente vai ter o nosso CrossFit, a gente criou um nome, vamos chamar de Vício CrossFit, porque a gente viu que o negócio era bem viciante mesmo, né? E assim, aí em 2012 eu comecei no CrossFit Deerfield Beach, foi quando a Gabi, que era a dona antiga, abriu, e eu fui no primeiro ano, assim, logo que ela abriu. E eu acho que o que aconteceu comigo e acontece com muito atleta é que, assim, a gente está acostumado a vida inteira a fazer exercícios de alta intensidade, de se desafiar, de puxar. E assim, o CrossFit traz isso, né? Ele traz o trabalho de força e condicionamento físico de alta intensidade. E a gente sempre fez isso como atleta. Então, assim, você para de ser atleta, você fica meio assim, caramba, e agora, né? E aí você acha o CrossFit... Qual é o novo desafio, né? Mas quando você chegou lá, você chegou como aluna ou chegou já como coach? Não, cheguei como aluna. Como aluna. Cheguei como aluna. A modalidade. Eu achei um Groupon, e aí eu comprei o Groupon e fui na época. E tinha bastante gente com Groupon. Você vê que tem tempo que a Flávia já treina, né? 2012. 10 anos aí. Há 10 anos, exatamente. E aí eu comecei, e aí foi isso, assim. Eu acho que voltou aquele desafio que estava faltando na minha vida, que eu sempre tive do esporte, né? Que no CrossFit traz pra gente. Então eu viciei. Precisava daquela adrenalina de novo, aquela motivação e tudo. Aquela motivação, treinar em grupo, naquele nível de motivação, tá sempre se puxando, né? Desafiando para aprender uma coisa nova, melhorar aquilo, ficar mais forte, porque, querendo ou não, você como atleta tem aquilo dos seus coaches. Aí você não tem mais coach, não tem mais time, aí você fala, caramba, e agora? E então, eu vou fazer. Aí você acha o CrossFit que tem isso tudo, né? E então, assim, foi um caminho bem legal. É legal que é bem parecido, né, a história, né? Um amigo que levou, uma amiga que levou, começou, fez a parte do CrossFit. E agora, no ponto de vista, assim, técnico de vocês, como que vocês veem o CrossFit hoje na atualidade? O que vocês imaginam? Vocês imaginam que ainda continua crescendo? Vocês acham que já chegou no platô? Você acha que ele cresce ainda para o mundo? A opinião, vamos dizer assim, mais técnica de business mesmo do negócio. O que vocês pensam? Olha, na minha opinião, até foi mudado de dono há não muito tempo atrás, vamos colocar aí 1 ano, no máximo 2 anos. E essa pessoa que agora que está tomando conta é um pouco mais businessman. Então, acredito que vai... Foi comprado, então. Foi comprado, a isso. marca. Essa é a história, né? A gente nunca sabe, mas foi comprada a marca. Então, esse rapaz agora, ele era um ex-atleta.
e comprou a marca agora. Ele tá fazendo muita coisa mais relacionada com business. E tem muita coisa sendo melhorada no esporte. Pra gente que é coach, a gente observa. Legal. E eu acho que na área de business tem muito para crescer ainda, porque a filosofia e o que é o CrossFit, quando a pessoa realmente entender que transmite o que você faz no dia a dia, só que a gente faz com um pouco mais de intensidade, então te dá uma qualidade de vida melhor, acho que só tende a crescer. Ainda mais com uma pessoa que é mais do business tomando conta, né? Porque quem criou o CrossFit há muito tempo atrás era muita paixão, era muito old school, né? Então agora com uma mentalidade mais nova, acho que... Já aproveitando isso, já encaixando a pergunta, desculpa, mas assim, como que surgiu o CrossFit para as pessoas terem ideia em casa, quem está assistindo ou que vai ver no YouTube depois, de onde que surgiu o CrossFit? Como que surgiu? Quem foi que fez? Qual que foi a onda aí? O criador, eu vou deixar até a Flávia completar depois um pouco do que ela sabe, mas o criador do CrossFit era um ex-ginasta que fazia ginástica olímpica há muito tempo atrás, e aí fez o parceiro dele, que no caso era o diretor do CrossFit, ele era do Exército, né? Do Navy, se eu não me engano. E aí vem do CrossFit nada mais, nada menos que é um exercício de alta intensidade. Foi só criado um nome em cima do que o pessoal do Exército já fazia muitos anos atrás. Então aí meio que replicou o que o rapaz fazia no Exército e trouxe e começou a colocar caixa, né? E começou a colocar mais modalidades. Através daí foi uma coisa bem assim de garagem, bem antiga. Inclusive hoje a gente chama as academias de boxe, é uma coisa bem assim rústica, old school, entendeu? Certo. Então veio dessa época da pessoal do Exército. Você lembra a data do início? Quando surgiu mais, eu sei assim, que acho que a primeira academia de CrossFit foi aberta em 2006. 2006. Então assim... Era bem recente, né? Mas o CrossFit, a palavra, tudo, a companhia já existia acho que um pouquinho antes. Então vamos colocar aí uns 20 anos. Certo. 22 anos no máximo, né? Certo. Eu achava que era 2001, alguma coisa assim. Pode ser que tenha tido... não a academia não tenho certeza, mas assim, o CrossFit em si. Um tempo antes de abrir a primeira já tinha o CrossFit, né? Sim, que bateu mais um martelo. Em relação a essa parte, Flávia, essa parte de... O pessoal tem muito, assim, de falar a indicação, idade, competição. Quem é essa pessoa que pode entrar no CrossFit? Qualquer um pode entrar, tem uma limitação de idade, tem que ter um histórico já esportivo, é legal já ter, ou ele pode chegar, vamos dizer, mais cru e começar ali com as atividades do cross. O que você passa aí? Não, qualquer pessoa pode fazer, com certeza. Agora, a intensidade que a pessoa vai começar vai ser diferente se a pessoa era um atleta antes ou não, né? Enfim, os movimentos de CrossFit, de levantamento olímpico, requerem mais técnica, né? Então, assim, se você era um atleta e já fazia isso, o seu corpo já tem aquela memória e já vai pegar bem mais rápido, mas quem nunca fez na vida, a gente vai fazer um scaling, que a gente chama, né? Não sei nem como adaptação. Uma adaptação. Gringa total. Nossa, eu tô aqui há muito tempo, tem algumas palavras eu esqueço. Eu fiquei surpreso de eu saber, assim, de primeira também. O bom é rápido a adaptação. Vamos lá. Então, a gente faz uma adaptação para essa pessoa. Qualquer pessoa pode começar. O que importa é a adaptação e a progressão daquela pessoa, né? Como assim, se você pegar um cliente personal, você pega uma cliente de 65 anos, que não faz exercício há 30 anos, você vai começar ela num patamar X, mesma coisa no CrossFit, entendeu? Você pegaria uma priorização como qualquer outra atividade, vai exato, se fazer, exato. vai se ajustar. É lógico que é um pouquinho mais desafiante, porque é uma aula em grupo, né? Então, assim, os coaches têm que ter essa discernidade, essa experiência de ver e tá sempre a gente se comunica lá entre a gente. Por exemplo, essa pessoa aqui, enfim, precisa de atenção para isso, isso e isso. Tem teve alguma lesão no passado e tal. Mas, sim, qualquer pessoa pode fazer. É só adaptar para o que a pessoa está no momento, com um pouquinho de desafio sempre para a pessoa estar evoluindo. Ela está motivada ali também. Isso. E dentro disso daí também, a pessoa que está iniciando ali no CrossFit, né? Eu fiz essa pergunta aqui pro João num podcast passado sobre o jiu-jitsu, né? Quem está iniciando a relação de dicas. Ele falou uma coisa muito interessante que ele falou assim, take your time, né? Cada um tem que ter seu tempo, porque tem muita gente que chega muito empolgada no jiu-jitsu, quer fazer a semana toda de treino e vai seguir. Como que vocês têm de experiência e você fala assim, pô, você está começando no CrossFit, dicas básicas para quem está começando ali, aqueles primeiros passos dos empolgados que chegam lá no box? É bom ter essa empolgação. Eu diria que a maior dica que eu dou é curtir o processo, né? Aproveitar e tentar achar... entender que todo dia vai ter um desafio novo e muitas das vezes as pessoas olham, acho que para qualquer coisa relacionada à academia é mais o peso, a velocidade, nem sempre é isso, né?
Se você não consegue fazer alguma coisa e num dia e sai da academia aprendendo alguma coisa, ou sai aprendendo fazendo um pouco mais flexível, qualquer que seja a sua graduação ali do dia, já é um plus para você, né? Então não necessariamente vai ser o peso que você vai levantar ou quão rápido você vai fazer o workout. Então acho que diria para todo mundo, até para os atletas que já fazem, curtir um pouco mais o processo, ter paciência para progredir da maneira correta, né? Até mesmo para não se machucar, que eu acho que é o mais importante, né? Paciência, foi o que falou a mesma coisa. Eu me lembro que no final lá, eu saí feliz não pelo peso, mas por eu ter ganho um pouquinho de mobilidade na aula da Flávia. Exato. Já para mim já foi bom. Opa, então, já saí com a perna cansada, mas envolve mas tudo, né? Envolve cardio, flexibilidade, força, até consciência corporal. Tem gente que chega lá que nunca pulou corda na vida, sai de lá pulando corda achando que dominou o mundo. Então é muito importante ter isso, né? Aproveitar o processo. Legal. E dentro disso, o Montenegro tá muito bonzinho nas perguntas, né? Vamos para as polêmicas. Vamos lá, vamos brincar um pouco aqui. CrossFit. Quando fala em CrossFit, muitas das pessoas, né, vêm com aquela mesma história. Não vou fazer CrossFit, CrossFit lesiona, porque já teve isso, mas eu ouvi falar que meu vizinho teve um problema no ombro, papapá. Vocês já escutaram isso várias vezes. Eu já escutei como treinador, apesar de não ser da área de CrossFit. Mas que vocês têm aí? Qual é o entendimento que vocês têm em relação a isso? Onde vocês acham que, se é que teve um erro, ou uma comunicação, ou expandiu muito rápido num determinado momento e não tinha coach preparado para assumir? A gente já falou algumas vezes, né? O Luan, amigo meu aqui, a gente conversou bastante disso, e eu percebi bastante que o Luan tem muita preocupação na qualidade das aulas, que é uma coisa que eu defendo também, né? Não adianta você ter 40 alunos ali fazendo qualquer atividade, você não vai ter atenção. Você vai fazer o atletismo no vôlei, você vai estar uma pessoa fazendo educativo lá, recebendo, você não vai prestar atenção em 40 pessoas, né? Então, assim, o que vocês têm em relação a isso? Quando falam em relação a isso para vocês, qual é o ponto de vista? O que vocês têm para falar? Não, eu tenho uma resposta. Quer começar, Flavinha? Eu tenho uma resposta. Pode falar. Vou falar e você completa. Cara, eu digo que eu acho que a maneira como o CrossFit cresceu tinha bastante marketing envolvido na questão da competição, certo? Isso é onde todo mundo, quando você vê um atleta fazendo alguma coisa, até futebol, se você vê o Cristiano Ronaldo jogando de um jeito, você vai querer jogar igual ele. Mas o CrossFit envolve peso e intensidade. Então, quando você tenta fazer alguma coisa com peso e intensidade, é onde você se machuca. E eu acredito com certeza que a falta de qualidade de coach foi um grande problema para o CrossFit. Porque cresceu tanto, eles precisavam de treinadores, e a forma como eles buscaram os treinadores talvez não fosse a melhor forma de começo ali daquele momento. Mas eu entendo também, olhando do lado do business, quando você cresce não sei quantas academias, você precisa, né, fazer acontecer. Sim. Mas eu acho que esse impacto aí de 3 a 4 anos de uma vez, onde cresceu bastante, acho que a qualidade de coach poderia ter sido um pouco melhor e podia ter evitado, mas acho que em qualquer esporte. E o CrossFit em si, as pessoas que se machucam são aquelas mesmas pessoas que vão se machucar no futebol no final de semana. Não é o CrossFit. É como a pessoa que tá malhando olha. É como ela age, entendeu? Então, assim, no CrossFit, no vôlei, no jiu-jitsu todo mundo se machuca, no futebol todo mundo machuca, todo mundo depende da pessoa. Mas isso também eu passo muita responsabilidade para os coaches, porque o cara é o líder, ou a mulher é o homem. Na sua visão, o crescimento ali bateu muito com a questão técnica, para segurar, como qualquer... Tem algumas academias, não precisa falar aqui de nome do Brasil também, que cresceram, expandiram, que um professor que era mais ou menos virou coordenador de uma academia de uma hora para outra. Exato. Era uma coisa que não faz sentido. Não faz sentido, Exato. Não tem como dar certo, né? E a gente percebia que as coisas desandavam um pouco. E às vezes não é nem o problema a culpa do atleta, igual a gente tá falando. Às vezes com um guia um pouco melhor, poderia ter evitado bastante mais. Sim, sem dúvida. Pessoas se machucarem. E você, coach Flávia? Então, com relação a isso, bom, tem várias coisas, né? Eu vou tentar não falar muito, mas... Porque essa é uma coisa que sempre aparece. Sim, e eu não sou defensiva com relação a isso, mas a pessoa tem que pensar direitinho e entender. Primeiramente, a gente não tinha muita pesquisa e estatística para falar disso. As pessoas só falavam porque, assim, eu escutei que alguém ali se machucou e se machucou. Hoje em dia, como o CrossFit já está há mais de 15 anos no mercado, a gente tem pesquisas aí comparando com outros esportes e o CrossFit não é um esporte... Já vi essas pesquisas já também. Exato. O CrossFit não é um esporte... Se você olhar ali, muitos esportes. Futebol tem muito mais. Né? Vôlei tem muito mais, entendeu? Do que CrossFit. Mas foi o que o Luan falou antes. A galera tem, às vezes, a mentalidade do CrossFit. Quando a gente fala CrossFit para alguém que nunca tentou, na imagem da cabeça vem aquela pessoa do CrossFit Games
levantando um pneu, que a gente nunca nem faz na academia, né? Levantando um pneu, fazendo um muscle up, fazendo um movimento handstand walk, caminhando de ponta cabeça. E isso que a pessoa acha que é o crossfit. Ela fala, não, vou me machucar ela se eu fizer ela isso. vê a auto-performance e acha que o início dela vai ter que ser na auto-performance. Exato. Então, assim, isso traz o quê? Um receio de começar o esporte e um medo, né, por uma coisa que não é real. É só uma imaginação da cabeça. Agora, com certeza, assim, as lesões que acontecem, né, tem algumas coisas que podem ser fatores ali. Número 1, coaching, como ele falou. Infelizmente, o CrossFit cresceu muito rápido e eles... no Brasil é diferente, mas nos Estados Unidos você pode fazer um curso de final de semana e virar coach, entendeu? Isso, assim, a gente que é brasileiro, que, né, a gente foca tanto na educação e tal, não que os Estados Unidos não, mas nesse aspecto eles têm uma visão diferente, né? Então, assim... É muito mais rápido, muito mais dinâmico, Você né? pode ser um coach segunda-feira, por exemplo. Exato. Exato. Você que está escutando o podcast, Não segunda-feira tirem a você licença, pode hein? ser corte. Ó, um bom corte aí, o Luan, vou te colocar Não, um bom corte não. pra gente. Brincadeira, Luan, brincadeira, calma, Não respira. tirem licença Não tirem sem licença. estudarem antes. Por favor, faça isso. Ajudem. A gente que estudou, tipo, 4 anos lá no Brasil, mínimo, né, sente. Mas, enfim, eu entendo que é a questão da logística, a gente tá fazendo uma brincadeira aqui, lógico. Mas como a Flávia tá falando, a dinâmica deles é diferente do Brasil e também na Europa também é diferente. Exato. Em relação a isso. Mas se você olhar também, aqui não é só para o CrossFit, eles são assim, até personal training. Sim. Você pode fazer um curso de Final de personal semana. training, final de semana, passar na prova e tal. No Brasil, o CrossFit é mais regulado com relação a isso. Você tem que ter, né, o diploma, tem que ser formado em educação física e fazer o level 1, entendeu? Aqui não. E não que assim os coaches não sejam bons por causa disso. Eu conheço muito coach que é maravilhoso e não tem o background, entendeu? Sim. Mas isso leva tempo. A maioria desses coaches, assim, eram atletas ou já estão fazendo CrossFit há muito tempo, estudam muito. Eles têm experiência ali, muita junta com a coisa vontade, pode contar. né? Mas é lógico que aquela base ali da educação da faculdade, nós que fizemos, a gente sabe que é importante, né? Um plus. Ou a faculdade, ou pelo menos alguns anos de experiência. A questão de você fazer durante um final de semana é uma coisa que cria um receio para as pessoas. De repente já tem uma dica aí pro novo dono, né? Chegar e falar para ele, ó, tem que ter no mínimo 2 anos de prática, tem que ter uma experiência de, sei lá, mais 6 meses ou 1 ano com outro coach. Existe toda essa educação antes de virar coach, que eu acho muito importante. Algumas academias, como a gente está falando. Sim. Mas eu acho super interessante a gente falar que é o shadow, que é a sombra, né? A pessoa tem que ser sombra de outro coach por muito tempo, tem que saber conversar, tem que não é só saber os movimentos. Isso é muito pequeno. Mas isso tem na educação física. Eu me lembro que eu trabalhava na Bodytech, lá no Rio de Janeiro, eu ia, estagiava. Estagiário, Aí eu ia pra academia que tinha o melhor coordenador, que você todo queria processo, aprender. Exato. Você não tava preocupado com o dinheiro, né? Estagiário não ganha dinheiro, né? Pessoal, tá assistindo aí, estagiário não ganha dinheiro, tá? Não. Agora vamos mudar um pouquinho só, porque a coach Flávia também é Nutri, né? Então a gente vai dar umas perguntinhas aqui pra ela aqui, que o pessoal gosta muito de saber e tudo. E eu vou com o meu clássico top 5 aqui. Top 5 comida que você não deve comer de jeito nenhum, Flávia. O que você tem aí? Refrigerante. Refrigerante. Fritura. Fritura, vamos ser batata frita, nuggets, isso aí. Já vou generalizar já, logo. Beleza, fritura. Já deu 2 voadoras, já aqui no lustre, Luan. Tô só ouvindo. Você viu que eu não falei Coca-Cola, falei refrigerante. Não falei batata frita, falei fritura. Ok. Margarina também é uma coisa... Margarina. Nossa, eu não esperava por essa. Margarina a gente já viu. Eu tô vendo se bate uma ou outra aqui que eu pensei antes, pra ver se bate com a Coach Flávia. 3. Cara, eu acho que vai ser muito rígido, né, falar açúcar, mas açúcar é uma coisa que deve ser evitada com certeza, né? 4. 4. E vamos lá, ninguém vai querer consultar comigo. Ela não deixa Não, imagina. É só uma ideia, pessoal. Fritura. Olha, o que açúcar. Assim, refrigerante, fritura, com certeza, e margarina de jeito nenhum coloco nenhum plano. Mas assim, as pessoas que os outros 2 que eu faço as pessoas aos poucos irem diminuindo, né? É o açúcar e a carne vermelha. Tá. Não que não possa comer a carne vermelha, mas por questões assim inflamatórias e tal, eu não aconselho a carne vermelha mais de 1, 2 vezes por semana. Ok, então a gente bateu o top 5 aí, que tem que ficar de olho. Agora, lógico, a Flávia explicou aqui direitinho, a Coach Flávia explicou
Tem um processo para cada um, tá? Para ficar claro, para daqui a pouco o pessoal falar, ih, olha lá, ouvi falar no podcast One More Sport, não coma carne, não é isso, tá? Não, tem um lógico processo. que não. E depende, cada caso é um caso, né? Mas assim, de um modo geral, se fizer sentido com aquele cliente, eu começo a diminuir a carne vermelha aos poucos para que eu coma 1 ou 2 vezes no máximo. Legal, legal. Agora vamos para a parte boa. Top 5 dos legais, saudáveis aí. Vegetais. Basic clássico. Vegetais. De um modo geral, né? Isso é isso, galera. Peixe, de um modo geral, é uma... Peixe. Né? Peixe, vegetais, legumes, importante ter na dieta. Fruta, não muito, mas sim Eu ia falar agora, frutas entram ou não entram? Entra, mas existe um debate, né, sobre as frutas e tal. Certo. Mas, sim, fruta... Uma fruta por dia acho bom pelas vitaminas e minerais. O que mais falta? Peraí. Eu falei vegetais, frutas, peixe. O que mais que eu falei? Você vê que não tem nada combinado aqui não, viu? Você se percebeu que não tem nada combinado. Do nada eu pulei do CrossFit, já joguei pro top 5, se ver aqui. O More é assim. Fala mais um pra gente aí, pra gente ter uma ideia. Eu falei legumes, né? E... Beber bastante água é muito importante. Não, água com certeza. Chá é muito importante também. Grãos, né? Os grãos saudáveis são importantes, não refinados. Já bateu o top 5. Exato, já tem 6 aí. Muito bom, muito bom. Então, assim, quem tava ali escutando, que teve o pessoal aqui que eu tava almoçando, foi engraçado que tinha uma mesa do lado hoje e começaram a falar de exercício. E eu calado, não escutando nada. Aí eu falei, daqui a pouco tem uma dica aí, 4 horas da tarde, top 5, entendeu? Pra gente ter uma ideia em relação a isso, que é interessante. Voltando aqui para as atividades, cross e tudo. Que é o esporte na sua vida, Luan? O esporte é definitivamente o meu estilo, né? Meu estilo de vida. Não sei se seria a melhor maneira de explicar, mas faz parte da minha vida. Me fez o homem que eu sou hoje, pela convivência com os atletas e com coaches e com o esporte em si. Me fez olhar para as outras pessoas diferente. Acho que foi uma grande, se não a maior parte da minha formação como homem hoje é o esporte. Falei, boa, assim, gostei. Gostei, boa. Flávio, digo mesmo para você, o que é o esporte na sua vida? Já que quando eu falei do esporte ali no início, você foi lá buscar a quadra de vôlei lá do Fluminense, deu aquela viajada. Né? Eu aceito o Fluminense pelo meu pai tricolor, então tenho respeito, entendeu? Mas eu sou flamenguista, todo mundo sabe, sem problema nenhum. Eu sou botafoguense, mas eu falo, o Fluminense é meu segundo time. As pessoas não existe isso, segundo time. Uma das pessoas mais novas que eu já vi torcer pro Botafogo, mas tudo bem. Para não perder aí um. Esporte para mim... na sua vida? Cara, esporte para mim é quem eu sou, assim, é o que me faz né, mover para frente, ter motivação para tudo na minha vida, mentalmente me faz uma pessoa sana e feliz, assim, sem o esporte, sem atividade física, eu não sou ninguém, graças a todo dia eu agradeço que eu sou uma pessoa saudável, que posso praticar, posso exercitar, porque senão eu não sei o que seria, assim, realmente é uma parte muito importante da minha vida, o esporte, assim, é essencial. Show. O esporte são todos os viciados que vêm aqui, não tem jeito. Hoje em dia, Luan, como é mais ou menos a sua rotina? Fala pra gente, assim, de exercícios, para pessoas terem ideia. Eu vou falar a minha, você fala a sua, vai falar especificamente dela. de exercício. Exercícios gerais. Você anda de bicicleta, quantas vezes você treina no cross, se você nada, se você faz os esportes, você joga de vez em quando o seu futebol. O que você está fazendo hoje em dia? O que seria uma rotina de você assim, de uma semana, pra gente ter ideia? De volume, vamos falar de volume de treino aqui. Cara, eu tento encaixar tudo de exercício na academia de cross em 1 hora, mas às vezes passa um pouquinho que a gente faz um pouquinho de extra, né? Tá. Mas a resenha, né? Mas a resenha tá dentro ou tá fora? A resenha a gente tenta deixar fora, porque senão é 3, 4 horas ali. A resenha ali é forte. Mas a gente... mas a minha rotina de treino, eu faço o crossfit, as aulas, que eu acho bem legais, assim, que todo Quantas vezes por semana você faz o cross, só pra gente ter ideia? Eu tento fazer de 5 a 6 vezes, se a semana ocorrer tudo bem. E aí, quando não dá, eu tento sempre colocar um cardiozinho, ou um alongamentozinho rápido ali, ou bastante core, né, abdômen. Tem outra atividade que você faz ali, hein?
Faço alguns acessórios para músculos ali em específico e cardio, né? Uhum. E esporte, né? Quando joga um futebol, quando faz uma corrida. Tô esperando alguém aparecer lá na rede do futebol. Já tá desafiado aqui ao vivo, hein? Tá desafiado ao vivo, mas vamos lá. Vamos que vamos. Beleza. É isso, então eu tento treinar 1 hora e meia por dia ali na academia, varia, tem dia que é crossfit, tem dia que é mais um pouco de musculação. Então a gente tá falando que você tá falando aqui de que 5, 6 vezes na semana, você faz o treino, então você tem mais ou menos um dia off ali total. 1 a 2 dias off. Legal. Isso. Tá, eu tô querendo colocar isso só pra gente ter ideia de volume aqui, pra gente bater. Você, Flávia? Então... Domingo, vôlei. Domingo, religiosamente, o vôlei de praia. Ok. Aí sábado eu tiro off. Ou então eu faço só um alongamento, alguma coisa assim. De segunda a sexta, eu tento fazer o crossfit umas 3 vezes por semana. Assim, a aula. E umas 2 vezes eu tento focar mais em só um trabalho de força específico, sem tanta intensidade. E um cardio separado, com não tanto alta intensidade também. Assim, com que é o normalmente tempo seu eu fui cardio? evoluindo para isso. Eu tô com 39 anos, né? Não deveria ter falado isso no podcast, mas Ao enfim. vivo, ao vivo. Corte, Pra quem não sabe, mais um corte aí pra gente. Mas, assim, eu tenho consciência e eu sinto no meu corpo, né, que, assim, eu não sou mais uma atleta de 21 anos. Assim. Então, assim, pra mim, eu fui descobrindo o que funciona. Legal. Até porque, assim, se você não tem uma recuperação muscular, você não consegue evoluir, né? Então, assim, eu fui, enfim, prestando bastante atenção e vendo o que funciona pra mim. A gente criou uma aula lá, eu e o Luan, chamada de Functional Strength, força funcional, né? Que é uma aula mais musculação, como se fosse no Brasil, uma aula mais funcional de força, uns exercícios mais isolados, umas coisas que a gente não faz tanto no CrossFit, que não tem tanto tempo de fazer no CrossFit, entendeu? Quanto tempo de duração essa aula? Essa aula é 1 hora também. Tá. Então a gente faz, por exemplo, o pull-up strict, né? Como seria isso mesmo? A barra no Brasil. A né? barra strict no CrossFit, o pull-up normalmente é keeping, então lá a gente faz um trabalho mais de força pull-up strict. Legal. De repente faz uma coisa acessória de bíceps, que no CrossFit também a gente, por exemplo, só pega o bíceps quando está fazendo um high pull com a barra, não é uma coisa tão isolada. Então, assim, a gente começou isso há um tempo atrás e eu gosto muito, deu muito certo e a gente... Legal. E é um complemento legal. Sim. Assim, eu mesma, eu sigo isso, entendeu? Eu tento, assim, 2 dias na semana fazer só força mesmo e, de repente, um cardio separado de uma bicicleta, um remo, uma corrida, uma coisa assim. E aí, os outros 3 dias eu tento fazer o CrossFit, que, querendo ou não, a gente faz um trabalho de força antes, mas, assim, normalmente é um exercício mais forte, tipo um back squat, né? Um agachamento com a barra mais pesado e depois o condicionamento físico é com outras coisas, tipo assim, é com peso, com corda, com não sei o quê. É tudo, né? A gente é mais bem dinâmico, né? Exato, pula na caixa, não, entendeu? Então. Bem legal a gente falar sobre isso, porque por que eu fiz essa pergunta sem minha ideia, né? A gente, como professor, é para as pessoas terem entendimento que tem uma base, né? Você viu quanto tempo que a Flávia já treina, o Luan. Eu sou mais ou menos ali 4 de força, 2 de cardio, 2 de jiu-jitsu, então vai dar mais ou menos por aí. E tem uma dica que eu gosto, você vai passando da idade, a gente fala também, 42 não tem problema. Eu sinto um pouco mais cansado no dia seguinte é day off. Isso é batata para mim, dá muito certo. Então, assim, eu respeita muito seu corpo, né? Exatamente. Eu sei o ponto de acelerar um pouquinho mais, voltar. Não, hoje eu tô bem, posso treinar um pouco mais, mas é legal saber, porque a gente começa a ter uma ideia aquele microciclo ali da semana. Mas isso até eu faço, já faz um tempo que eu faço isso. Eu ouço bastante o meu corpo, justamente para isso, para ter até uma performance um pouco melhor, né? Então, você que tá aí escutando, que começou a treinar há pouco tempo, tenha paciência. Vai devagar, vai fazendo, procure ali um profissional para orientar, trace as suas metas interessantes, não malucas, né, que você viu na internet e você acha, vai se comparar com a pessoa que está treinando há 15 anos. Esquece, né? Mesma coisa na questão de dinheiro, né? De uma hora para outra você não vai ficar rico, então na hora para outra você não vai ter ganho de massa, assim por diante, né? Então é mais ou menos por aí. Dentro disso, quero que vocês falem agora do trabalho de vocês. Onde vocês estão, quando vocês estão trabalhando, onde que as pessoas podem procurar, como que funciona. Fala aí, Flávia. Fala aí seu... O que eu faço? Eu faço 5.000 coisas, então... 5.001 agora com o podcast. Pegue no caderno. Então, eu dou aula ali no CrossFit Deerfield Beach, né? De CrossFit Bootcamp. Só fala o endereço. É 905 Southeast, vou ter que falar em inglês. Sem First Way, Deerfield Beach. É ali na 10, aqui em Deerfield, entre a Dixie e a Federal.
Ok. praticamente, mas é CrossFit Deerfield Beach. Ok. E eu dou aula ali há muito tempo já, eu tô ali, eu tenho um grupo também, a gente tem um grupo, né, bem forte de Bootcamp, que é uma outra aula que a gente oferece lá. Já fiz, muito bom, muito legal. Exato, foi aquela aula que você fez, que é uma aula bem parecida com o CrossFit em termos de dinâmica e estímulos, só que a gente não usa a barra, né? A gente recebe essa pergunta direto, qual a diferença entre CrossFit e Bootcamp e tal? O foco é um peso mais leve, sem a barra, mais repetição, um pouquinho mais cardiovascular, entendeu? Esse é o Bootcamp, eu dou essa aula do Bootcamp, dou aula do CrossFit, tem aula de Functional, força funcional, eu faço nutrição para todo mundo na academia, eu sou a pessoa que faz nutrição para todos os membros e tal. E eu dou um pouquinho de personal training também, não tanto hoje em dia, porque eu também sou professora de uma faculdade em West Palm Beach. Tem irmã gêmea não, né? Não. Tem como clonar? Podia ter, né? Fala o seu Instagram pro pessoal, que eu acho que é legal. Meu Instagram é coach.flavia. Coach.Flávia, então se quiser alguma dúvida ou marcar consulta, vê lá com a Flávia, Coach Flávia. É referência aqui, vôlei, cross e tudo, já fiz as aulas dela. É ligado o tempo todo, se faz um movimento, ela já tá ali de olho. Ô, Montenegro! Aí eu, calma, tô começando, calma. Abaixa mais. Abaixa mais com a minha flexibilidade aqui, mas vamos lá, vamos passar. Luan, fala aí, meu querido, você, onde que a gente pode procurar, qual a área que você tá trabalhando, onde você tá, fale tudo. Então, hoje em dia a gente tá, como ela falou, na Academia CrossFit Deerfield Beach, até fazer um plug lá, todas essas classes que a gente fez estão disponíveis lá, então o pessoal que estiver pensando em começar alguma atividade física, acho que não tem lugar melhor aqui na área. Só parênteses, desculpa, fala o Instagram do CrossFit. CrossFit DFB, de Deerfield Beach. Ok. É bem simples de achar, e aí lá a gente tem as classes que a gente mencionou, que é a classe de força, a classe de CrossFit, de Bootcamp, de criança, e aí vai, né? E aula de personal, tudo mais. Então, quem tiver interessado, só para já deixar o plug já direitinho para aí. Legal. Dou aula de CrossFit na academia, dou aula também de Bootcamp na academia, também dou aula de força, Functional Strength, que é o programa que a gente criou. Do personal, bastante aula de personal, inclusive tem vários projetos pessoais aí, inclusive que a Flávia faz parte também. Legal. E agora a gente está fazendo bastante coisa online, né? A gente está utilizando a plataforma do meu Instagram, que no caso é o meu nome, que é Luan Seba. Luan Seba. O pessoal pode encontrar seguir lá. E a gente está fazendo bastante projeto, bastante coisa online, justamente para atingir uma quantidade maior de pessoa. Legal. Às vezes que não está local, ou às vezes que não tem tempo, né? Ainda mais nesse país que o pessoal é bem corrido, às vezes não tem tempo. E mês que vem, dia 9 de agosto, aí a gente vai lançar um projetinho de 21 dias aí para mudança de hábitos aí, para dar uma ajudada para a galera. Beleza, 9 de agosto vocês vão estar lançando o projeto. Fala um pouquinho do projeto aí. Então, esse projeto a gente está criando, já está desenvolvendo ele tem um tempo, é para essa questão de mudança de hábito. A gente vai fornecer para o pessoal o máximo de informação possível, tanto da atividade física quanto na nutrição, aonde o pessoal vai poder ter um pouco mais de sabedoria e começar uma mudança de hábito, e a partir daí a gente começar um outro projeto, às vezes de 90 dias, ou um acompanhamento um pouco mais. O primeiro é de 21 dias, então. De 21 dias. Tá, isso. 21 dias que entra ali naquele estágio de começar a ajustar a disciplina. As 3 semamas ali para o pessoal começar. Para começar a ter ali, legal, E aí bacana. as informações vão todas no meu Instagram, da Luan Seba, quem quiser. A Flavinha também provavelmente vai postar no dela também, e a partir daí a gente vai, qualquer dúvida, é só entrar em contato com a gente ali. Show. Então você tá com dúvida, Luan Seba, coach.flávia. O CrossFit também pode procurar, eles estão lá, referência total aqui na Flórida, né? O pessoal fala, não, aqui na região não, na Flórida, no Brasil, então hoje em dia com a internet pode falar com todo mundo, provavelmente deve ter aluno em tudo que é lugar. E outra aqui que eu sempre pergunto para as pessoas assim, a frase que você leva aí da sua vida, aí, você tem alguma frase, algum lema, alguma coisa que você tem assim, você manda essa frase aí, Flávio, ih, peguei, ó o Luan pensando... Eu vou mandar Eu não poderia deixar que a Flávia falasse primeiro, né? Ladies first, aqui tem um ditado americano e gostaria que a Flavinha começasse. Vamos lá, Luan. Nossa, Flávia. frase, Ih, peguei aqui, ó, olha só. Peraí, só um minutinho. Montenegro, qual que é a sua frase? Minha frase ultimamente tá sendo Don't have plan B. Não existe plano B. É foco total. B. Mas, assim, eu tenho algumas, né? Mas essa é a atual. Essa é a atual. Essa eu gosto bastante. Eu gosto bastante. Uma que eu acho muito simples é pensar no próximo.
Boa. É bem simples. Pensar no próximo, que aí as coisas vão acontecendo. Flávia, aí eu tô falando, tô dando tempo. Dá um close ali. Dá pra ver a Flávia ali direto? Cara, Aí joga a imagem lá, que ela tá ali, remoendo Deixa eu pra sair olhar no essa Google frase aí. Gente, porque eu não sou uma pessoa de frases. Eu Mas tenho alguma palavra, eu tenho, alguma assim, coisa aqui. uma coisa que eu faço. Vamos lá, acho que vai ser uma resposta longa, mas eu tenho uma tradição que todo ano novo, né? Eu penso em algumas coisas e crio umas palavras-chave e coloco assim num quadrinho no meu quarto. Tá. De coisas que eu quero, que são importantes e tal. Né, pro ano. E, assim, esse ano, não sei se eu vou, mas coisas bobas e coisas, né, importantes. Esse ano eu coloquei joy, que como seria... Joy, diversão. Não diversão, mas assim, porque eu sou uma pessoa muito séria, que faço muita coisa e tal, então eu queria um pouco mais Soltar. curtir Mais o meu leve, processo, ser mais entendeu? leve. Exato. Aham. Então, pra mim, isso pessoalmente era uma coisa importante. Legal. Vocês cobravam muito, isso era muito... Sempre. A Capricorniana. Flávia é engraçada. A Flávia, ela é séria. Eu fui fazer aula dela, ela é séria, mas ela não é séria. É isso que eu ia Entendeu? falar, ela é séria, mas não é séria. Não, vocês só se conhecem mais tempo, né? Mas Eu é acho. séria, Ele mas me não é acha séria. engraçada, mas Caraca, eu não uma sou figura. engraçada. Pra mim, você é. Não, ele é engraçado, gente. É porque ele tá sério aqui. Eu falo pra ele, ó, o segundo trabalho dele pode ser um programa de comédia. Olha aí, olha aí. Ó, já é um Ó, lançamento. A comédia vamos do CrossFit. negociar aí, ó. Aí, ó, o Caio que tá aqui na base, na produção, já tem mais um podcast aqui pra gente fazer só resenha. Mas, enfim, Legal. aí eu tinha objetivos também pessoais de continuar estudando, então eu coloquei essa frase também lá pra mim. Tá. Viajar e kindness, né? Sempre kindness, porque assim, eu acho que você entende como seria kindness mesmo, você ser kind. É uma pessoa, não boa, né? Mas uma pessoa pura, é difícil, né? Mas do bem. Uma pessoa do bem, assim, sempre. Não que eu não seja sempre, mas assim, eu acho que a gente que trabalha com pessoas o tempo todo. Trazer mais essa parte, essa energia positiva. Porque as pessoas Sempre que estão. As pessoas não têm. De vez em quando eu falo isso, as pessoas não entendem de vez em quando, que é o seguinte, quando a gente dá aula, principalmente personal, que está há muito tempo, a gente trabalha com muita gente, vem energia de todos os jeitos, né? Exato. E a gente tem que manter o profissionalismo, tá ali, escuta bastante, né? Então, assim, tem dia que é difícil, né? Como qualquer profissão. Tem dia que você Lógico. sai ali exausto. Tipo, Mas peraí, você só deu drained, 3 aulas. Como você tá exausto, pô, você não tem ideia, né? Uhum. Mas deu pra entender. Exato, Então, você como professor, entendeu? Tipo assim, pra eu sempre parar e ver, a gente nunca sabe a história da outra pessoa, né? O sim, que tá a dor do outro. o que ela exato. tá passando. Então, assim, Legal. é meio que uma coisa, um reminder na minha cabeça pra eu sempre, tipo assim, parar e falar, tá, não, tudo bem. Tipo, nem que a pessoa venha, faça alguma coisa de desrespeito no meio da aula, Sim. mas sem querer. Não levar pro pessoal, né? Exato, sempre pode estar vindo de alguma outra coisa. Legal. A gente que lida com muita gente, essa consciência eu acho importante. Legal. E aí, Luan, deu tempo? Já pesquisei aqui no Google já. Procurou no Dr. Google? Ô, Não. Google, tamo aí, viu? Já falamos 2, 3 vezes o nome de vocês. Se quiser Tá na hora de patrocinar, ajudar. tá na hora. Não, acho que qualquer treinador que ama o que faz se encaixaria no que a Flávia disse, com certeza, na área profissional. Eu acho que uma palavra que eu vou falar tanto uma frase e uma direção que eu quero levar e que eu acho que eu indicaria para todo mundo fazer, mas a palavra acho que é empatia. Não sei se encaixaria no que a Flávia estava falando. Empatia com as pessoas, ter essa paciência, olhar com, né, com um pouco mais de amor. Acho que a palavra seria amor para tudo, não só para todo mundo, mas para tudo. Ter um pouco mais de amor e olhar para as coisas com amor, que acho que é a resposta para tudo. E outra é investir em você mesmo, né? Porque a gente usa bastante essa analogia do dinheiro. Você não tem como emprestar dinheiro se você não tem dinheiro. E serve para amor, serve para energia, para tudo. Então, se você não se cuidar e não tiver um sistema de suporte onde você se alimenta ali, fica muito difícil você querer dominar o mundo ou fazer alguma coisa pros outros ou qualquer que seja, até pro seu trabalho, né? Então, acho que investir em você, ter essa hora com você. Eu sou cristão, tenho minha hora com Deus também, então não é todo mundo que tem, mas achar 1 hora, 2 horas por dia onde você se investe em você para ter esse resultado em qualquer que seja a sua área, né? E você vê que eles falaram tudo aqui tá relacionado à saúde, né? A gente tá falando, a saúde você não separa, né? Corpo e mente, né? Tinha um tempo atrás, não separa, tem aquela discussão e tudo. Porque se você não tá bem para você, não tem como você tá bem para as outras pessoas. É uma coisa meio Possível. básica, mas algumas pessoas ainda têm dificuldade de ter esse entendimento. Então você tem que estar bem para você, precisa estar bem para o seu trabalho, para sua família, para o seu business, para tudo, né? Como você falou, né?
Deus lá em cima, né? Tomando frente de tudo. Exato. Mas é bem por aí. Eu fico muito feliz para a gente estar aqui concluindo o nosso segundo podcast. Muito obrigado, agradecer a presença da Coach Flávia, Coach Luan, falando aqui de CrossFit, deu umas pegadinhas aqui, saiu do top 5 do Nutri, votou, peguei os dois ali na frase, mas tudo bem, foi tudo certinho. Fico muito agradecido e em especial também o Luan, que foi um cara aqui que me recebeu aqui muito bem aqui na Flórida, parceiro nos primeiros momentos, é sempre mais difícil quando a gente tem a questão de mudança, então eu sou muito grato por você ter ajudado. E eu me lembro, como você falou de frase, e eu me lembro que um dia que a gente foi, eu acho que assistiu futebol, se não me engano, na clínica do Paraná lá. Uhum. E aí você falou assim, Montenegro, não perde sua essência no seu jeito de ser, porque aqui de vez em quando a gente fica um pouco mais quieto, um pouco mais frio na América, mas continua do mesmo jeito. E às vezes eu lembro disso. Uhum. Aí eu falo, não, tem que continuar falando as besteiras, ser do jeito que eu sou, mas na hora que tem que ser sério, tem que ser. Mas é isso, muito obrigado a vocês dois, muito sucesso. Parabéns pelo trabalho de vocês. Não é à toa que o CrossFit lá é lotado. Você passa lá, sempre está lotado as aulas, é impressionante. E que vocês tenham muito sucesso. O espaço aqui do Gazeta está aberto para vocês, gazetanews.com, Rádio Gazeta também. Agradecer também os parceiros brutos, para quem quiser. Hoje fui lá dar uma ajustadinha no cabelo, dentro do possível, né? Os caras fizeram um milagre, né? Que a gente tem um pouco aqui para fazer. Em breve também já está no Spotify, YouTube. Então, só acompanhar a gente lá, divulgar o One More Sports, cada vez vai ter mais e mais. Próxima semana a gente está com o Betão e o Pet, vamos falar aqui de beach soccer, um pouquinho de futebol também, os próximos esportes. Em breve, mais e mais atletas vindo aqui, coach, professores e tudo. É isso, galera, fechou mais um One Podcast aí. One More Sports. Thank you, Coach Flávia, Coach Luan. Um abraço. Obrigado, Montenegro, irmão. Obrigado. Tamo junto.